Bom dia, Sr. João. Bom dia. Está bom? Sim, senhor. Sr. João, sabe o que é que me traz aqui hoje? Não. A gente hoje vai fazer em São Vicente um dos pratos mais conhecidos aqui nestas zonas, que é o caldo de romaria. O que é que você acha que eu devo de levar para fazer este caldo de romaria? Um pedaço de mendinha e um do ossobuco. Ossobuco? Sim. Mendinha e ossobuco. Sim. Ok, uma carne, uma com mais carne e outra um pouco mais, com um bocadinho mais de gordura. Sim, senhor. Ou seja, e agora eu faço-lhe outra pergunta ainda. Como é que você acha que eu a devo fazer? Isso eu tenho o conhecimento e não é meu. Já tem que ser com o cozinheiro, porque de cozinheiro é zero. Sabe que eu, quando era mais pequeno, este foi onde eu fui crescido também, nascido, no meio da carne. Os meus pais também tinham talhos e então foi aí que eu iniciei este mundo da gastronomia. Então, não leve receita daqui. Não. Como cozinheiro, não. Você não me está a querer dar a receita. É fraquinho. Mas costumam comer aqui. Sim, mas não é bem caldo da romaria. Carne guisada. Carne guisada. Ensopado. Que é um ensopado, não é? Sim. Macarrão. Também. É. Sim, senhora. Então vamos aí com duas peças muito boas. Sim, senhor. Criadas aqui na São região, Vicente. em São Vicente, a terra de boa carne. 110 molhada. Muito obrigado. Okay. E depois eu vou-lhe dizer como é que vai ficar, Sim, está bem? senhor. Obrigado, então. Obrigado. Gastronomia local. Vamos pensar naquilo que era a Madeira no passado e fizemos um pouco um levantamento a tudo aquilo que era as culturas gastronómicas. Vamos fazer 12 pontos, 12 paragens de 12 viagens sobre aquilo que é as encostas lindas da Madeira e tudo aquilo que a Madeira tem no seu esplendor, as pessoas, as paisagens e aquilo que é a gastronomia. O primeiro passo que nós hoje fizemos foi São Vicente. São Vicente, uma freguesia, um concelho na costa norte da ilha, onde nós conseguimos encontrar uma escarpa bem mais dura do que aquilo que é a sul, onde o mar é bem mais forte do que aquilo que é a sul e de alguma forma onde as gentes têm mais dificuldade naquilo que é o seu dia-a-dia com aquilo que são os produtos agrícolas. Bom, hoje vamos andar em redor daquilo que é um dos pratos mais conhecidos para São Vicente, que é o caldo de romaria. O caldo de romaria, tal como o seu nome o diz, era feito nas épocas em que as pessoas vinham em romaria para Ponta Delgada. Não, existem outras histórias também, mas na realidade nós não nos podemos olhar a tudo o que era as histórias, mas vamos tentar dar uma ampla visão daquilo que era o caldo de romaria. E é hoje em dia porque as pessoas ainda o mantêm. Na realidade o caldo de romaria eram pessoas que vinham de outras freguesias ou de outros concelhos e que vinham em romaria religiosa até Ponta Delgada ou até São Vicente. A base é que as pessoas traziam os produtos agrícolas de casa e depois, quando aqui chegavam, tinham nos arraiais tinham as carnes penduradas, onde tinham uma carne de primeira que era feita para a espetada e depois tudo aquilo que eram as carnes de segunda eram usadas para fazer este caldo de romaria. Existem outros pratos também, o macarrão também era muito usado com esta técnica e o princípio era muito idêntico. Vamos encontrar também em todos os 12 programas receitas elas que muitas das vezes são diferentes de todo aquilo que era de casa para casa, ou de rua para rua, ou de família para família. Isso é pluralidade, isso é aquilo que nos traz e é aquilo que dá a riqueza à gastronomia da Madeira. Por isso, hoje para fazer este caldo de romaria vamos começar com aquilo que eram os elementos base, ou seja, a cebola, tínhamos o alho, tínhamos a batata ou a semilha,
tínhamos a carne de segunda, ou seja, uma carne onde tivesse mais gordura, onde tivesse um pouco mais de sabor e fosse mais rija, não era? E ela era usada porque era uma cozedura muito longa e era isso que nós vamos fazer. E então vamos começar por preparar o nosso início. Já fomos ao Sr. João, onde ele não nos quis dar a sua receita, creio eu, porque ele deve saber fazê-la e é isso que nós vamos tentar, mas nós temos uma receita bastante interessante. Bom, vamos começar por ligar aquilo que é o fogão. Vamos então agora com o azeite. Em algumas famílias e algumas terras, realmente as pessoas usam também a banha. A banha, ela, é possível também ser usada. Depois do azeite estar bem quente, vamos juntar as carnes. Vamos deixar a carne então tostar bastante bem. A fritar bem de todos os lados para que retiremos os primeiros sucos, os primeiros sabores que possam vir daqui desta primeira carne. Bom, vamos então agora começar a cortar a cebola. Convém que seja uma cebola nova, ok? Que vamos cortá-la grosseiramente, não é ter muita preocupação com aquilo que é o corte em si, porque esta, na realidade, ela vai tostar bastante tempo, e vamos juntar aqui ao refogado. Bom, aqui temos então o primeiro passo, a cebola a refogar bem, juntamente com a própria carne. E vamos ao próximo passo, alho. Vamos meter 2 dentes de alho. Engraçado, o som do mar com o som da cozinha deve ser das simbioses mais interessantes que existem. Picar o alho, ligeiramente. Os cortes não são muito importantes. Depois do alho, vamos juntar então as ervas, louro, 2 folhas de louro e depois uma quantidade generosa de tomilho, de segurelha, depende das regiões do país onde mas nós temos a Madeira, ou seja, é segurelha. O primeiro passo está pronto, vamos deixá-la estufar um bocadinho com estes sabores. Ok, depois dela fazer esta primeira refogado com a carne, a cebola, o alho, a segurelha e o louro, vamos-lhe acrescentar aquilo que poderia ser um pouco de massa de tomate. Acredito que o tomate que viesse fora da freguesia não chegasse cá em grandes condições, por isso eu creio que o massa de tomate era aquilo que era usado. Nesta fase vamos acrescentar então a água. E aqui está, a primeira fase está pronta, a carne está a estufar, vamos deixá-la que ela cozinhe o suficiente para se separar dos ossos, que é para depois virmos à segunda fase. António, caldo de romaria vem de que momento exato e de porquê é que aparece este nome? Ora bem, chefe Júlio, o caldo da romaria aparece nos arraiais, principalmente do Rosário e da Ponta Delgada. Ok. E aparece porque antigamente nem toda a gente tinha muito dinheiro. Toda a gente gostava de ver os arraiais, mas nem toda a gente tinha muito dinheiro. Quem tinha mais dinheiro comprava carne para espetada. Quem tinha menos dinheiro trazia as suas coisas e fazia o caldo da romaria com uma carne mais barata. Claro. Porque há carne chamada atualmente de ensopado. O caldo da romaria
É as carnes mais baratas. As carnes de segunda, vá. Segunda e terceira. Acabava por ser um bocadinho o quê? Mindinha? Mindinha, a ação, o chamado pescoço, que atualmente deve ter outro nome. Mas, cachaço, talvez. Sim, cachaço, mas também não sou talhante, não posso dizer o nome. Exatamente. Sim. E chambão também, não é? Sim. São as carnes mais rígidas, não é? Ossobuco, exatamente. Ou seja, a carne acabava por cozinhar durante algum tempo, algumas horas, algumas exatamente. horas, não é? E com uma base de cebola, não era? De cebola, tomate, cenoura, que era aquilo que era possível trazer, não era? Não. O caldo da romaria era cebola, tomate e batata, semilha. Ok. E cozia muito. Não levava massa, porque há quem faça caldo da romaria com massa e não levava, porque a massa era muito cara, já era para os outros. Já era posto de cima. Já era posto de cima. E para outros, e metiam-se debaixo das latadas, no caso da Ponta Delgada, porque era uma zona de muito vinícola, que não era as castas que nós estamos a ver hoje, era o jacaré, que era as vinhas tradicionais que nós tínhamos. É o caso do rosário, metiam-se dentro do feijão, porque já como era o rosário, já é em novembro, já o feijão maduro e não sei quantos, e metiam-se para ali e ficavam ali a fazer a sua panela, porque era para o dinheiro que tinham para poder alimentar a família que vinha ao arraial. Isto acontecia em que altura do ano? Portanto, a Ponta Delgada é finais de agosto. Okay. E o Rosário, finais de setembro, salvo erro, o último fim de semana ou o 1º de outubro. António, diga-me uma coisa, tem alguma história que nos possa contar da sua infância ou alguma coisa que lhe faça lembrar? O António comia a espetada ou comia o caldo de romaria? Eu comia o caldo de romaria, que gosto muito. E lembra-se dela, tem alguma história, alguma coisa que nos possa contar? Porque ó chefe Júlio, um prato que hoje se perdeu, porque era do norte da ilha, São Vicente. O caldo da romaria nasce em São Vicente, nestas duas freguesias, que é a freguesia da Ponta Delgada e a freguesia de São Vicente, que se perdeu, que nunca se devia ter perdido. Porque é um prato excepcional e você como chefe que sabe e já o provou várias vezes, sim. O caldo da romaria bem feito, acho que não há prato nenhum. Sim, é bastante interessante. Mas diga-me, ou seja, você é aqui de São Vicente? Sim. E qual é a sua primeira, consegue-nos contar onde é que se lembra, quando é que foi a primeira vez, ou que se não foi a primeira vez, alguma peripécia, alguma história que possa contar? É assim, não é dos arraiais, não vou mentir, não sei. Não é dos arraiais que comi, mas já comi em casa dos meus pais, feito pela minha mãe. Hoje acho que consigo fazer um caldo da romaria excelente e gosto. Exatamente. E vou repetir, porque sou teimoso. Se não se perdesse a tradição do caldo da romaria nestas freguesias e a restauração. Sim. Diga-me outra coisa, António, com vinho ou sem vinho? Com vinho. Com vinho no fim ou com vinho... É com vinho do princípio ao fim. Do princípio ao fim. Mas, ou seja, porque eu de alguma forma em alguns relatos que também fui encontrando, ou seja, havia uma tradição de colocar o vinho no fundo da terrina ou no fundo do sítio onde se poderia servir ou comer, não era? Isso com certeza em casa, não é? Nas casas. Sim. Mas se calhar quando se fazia debaixo das latadas, o vinho era junto no fim mesmo, não era? Devemos fazer o caldo da romaria com o vinho logo no início. Logo no início da panela. E depois ir juntando, conforme acharmos que, e provando, e juntando conforme achamos que devemos fazer. Exatamente. Mais uma questão sobre aquilo que era o caldo de romaria. As pessoas traziam, ou seja, vinham romeiros, ou seja, vinham pessoas em romaria e que vinham realmente a estas festas. De onde é que poderiam vir pessoas? Da Zona Sul. Zona Sul? Da Zona Sul,
mais da zona de Câmara de Lobos. Não é, Sim, sim. não quer dizer que sejam os pobres, não é por aí. Não, sim. Mas ainda atualmente as romarias e as pessoas que vêm para as romarias da Ponta Delgada e do Rosário, é sempre da Zona Sul, para ficarem 2, 3 dias a dormir nas tendas, debaixo das latadas, é sempre da Zona Sul. Muito bem. Então era um momento de confraternização, de reunião, não era? E de uma mistura de culturas, porque essas pessoas com certeza também traziam outros costumes de outras regiões. António, muito obrigado por nos receber nesta encosta fantástica de São Vicente, e fica prometido o caldo de romaria, o seu caldo de romaria. Temos a carne então a estofar, vamos deixá-la com o seu tempo e entretanto vamos tratar da cenoura. Vamos usar as nossas cenouras, bem distintas daquilo que é uma cenoura dita normal, porque é uma cenoura que tem muito mais dificuldade em perfurar aquilo que é o nosso solo muito mais argiloso, ou seja, tem muito mais dificuldade e daí é um motivo pelo qual elas ficam sempre muito mais grossas em cima e depois não têm capacidade de descer, mas muito mais saborosas e que conseguimos dar uma característica ao prato muito diferente daquilo que é uma cenoura mais comercial. Bom, depois de descascada, vamos cortá-la em cubos grossos. Não temos grande problema porque ela vai cozer ainda durante bastante tempo. Enquanto a carne faz este estofado, vocês não conseguem ter o cheiro, mas eu consigo e posso-vos garantir que é de uma coisa extraordinária. Vamos só tentar misturar tudo aquilo que é todos os ingredientes. E é aqui nesta fase em que nós então juntamos o sal. Passados então os 45 minutos aproximadamente, também tem a ver um pouco com a qualidade da carne, vamos confirmar então se a carne está na sua cozedura perfeita, e está. E conseguimos identificar que sim, que está. Vamos retirar a carne para a tábua para fazer o corte e vamos deixá-la arrefecer. Ela já separou, já separou o osso, como vocês veem. Vamos deixá-lo, esta carne, esta já não vale a pena fazer nada, que ela vai cozinhar, e esta vamos deixá-la arrefecer. Vamos então agora juntar aquilo que é a batata, ok? A semelha. Vamos descascá-la, entretanto vamos deixar a carne arrefecer ligeiramente e vamos descascar a batata. Tentar procurar uma batata nova para que possamos tirar o melhor partido da qualidade do mesmo. E depois da batata descascada vamos cortá-la em cubos. Não nos vamos preocupar muito novamente porque ela vai toda lá para dentro, e se houver uns pedaços mais pequenos não é um problema, porque até ajuda a engrossar o caldo. Fazer o mesmo a esta. Ok, vamos juntando então aqui a batata de forma a que ela consiga deixá-la submersa. Depois vamos acertar a água no fim
porque provavelmente vamos precisar de adicionar um bocadinho mais de água e vamos deixá-la cozinhar mais 10 minutos. As batatas estão quase cozidas, vamos então agora fazer que é retirar e cortar a carne em pedaços. Podemos tirar este osso, a carne está bem cozidinha e vamos então agora juntar aqui. Está bem ligadinho, é um caldo de um estofado bem ligado, como vocês veem. Vamos aqui deixar agora que ela ganhe toda a harmonia de todos os ingredientes e vamos deixá-la mais 4, 5 minutos apagada, que é o que nós temos, que é para ela apurar no final. E é aí que nós então vamos fazer um dos segredos desta receita, que algumas casas fazem, outras não as fazem, é um costume para algumas pessoas, não é um costume para outras, mas eu acho que é bastante interessante. E então vou aqui buscar a nossa taça e aqui sim, aqui é a tal segredo que é na parte de baixo da tigela onde se vai servir, colocamos um pouco de vinho tinto. Ou seja, a acidez de um vinho regional faz aqui uma combinação muito interessante com aquilo que é a nossa sopa, nosso caldo de romaria. Terminamos colocando esta caldo de romaria cheio de virtude, cheio de cultura, cheio de tradições. Imaginem tudo isto neste prato, neste caldo de romaria. E assim terminamos o programa de hoje com o caldo de romaria do concelho de São Vicente, com esta linda vista que tem por trás de mim. Aproveito para vos deixar um grande convite para o próximo programa. Aguardo por vocês.